Bom dia, nonos anos. Estou iniciando a gravação aqui, botei para gravar de nossa aula de hoje, tá bom, gente? Nonos anos, hoje são 16 de novembro, 11 horas e 20 minutos. Vamos dar início à nossa aula, tá? O objetivo da nossa aula hoje é corrigir o caderno de atividade ou livro de atividades, o capítulo 11, tá? Na semana passada, nós encerramos o capítulo 12, praticamente encerramos os conteúdos da apostila 4 e nas próximas aulas nós vamos fazer o quê? Corrigir exercícios da apostila, caderno de atividade, vamos fazer algumas revisões de tópicos anuais, beleza? Então vamos lá. Enquanto a galera vai chegando aí, a gente vai se preparando e vamos finalizar a apostila 4, ainda tem que corrigir. Lembrando vocês, os exercícios do capítulo 11 e 12, tanto da apostila quanto do caderno de atividade, tá bom? Então, essa semana e a outra a gente finaliza essas correções aí. Vamos lá, galera, caderno de atividade em mãos, né? A gente vai para o capítulo 11, vamos precisamente lá na página, deixa eu ver, já na primeira página, na página 14, né? É aí que iniciam os exercícios do capítulo 11 do livro de atividade. Vamos lá então, galera. Nós temos como foco de estudo geopolítica na Europa, ou os momentos da Europa no século XXI, né, na atualidade. Então a gente estudou isso com conteúdos, né, e vamos lá. Na primeira questão aqui fala do colonialismo e imperialismo europeu entre os séculos XVI e XIX. Eles foram os grandes imperialistas e colonizadores do mundo ocidental e também em outros continentes aí, né, gente? Nós sabemos que eles impuseram domínios políticos, econômicos, territoriais, mas também impuseram principalmente o domínio cultural. E é que na letra A da primeira pergunta ele relata essa questão aqui, ó. Cite 4 exemplos de diferentes idiomas de origem europeia usados na América como línguas oficiais. Nós sabemos que os povos americanos, cada um com seu dialeto, grupos étnicos diferenciados, quando chegam os europeus, principalmente a partir do século XVI, eles vão impor o domínio econômico, lógico, territorial, lógico, mas precisamente também o domínio cultural. Então, vamos lá. O inglês foi um idioma europeu que hoje é falado em vários países da América Latina e fora da América Latina, como os Estados Unidos, o Canadá, Jamaica, Belize, são exemplos de como o inglês é um idioma oficial hoje dentro do continente americano. O português, nós temos o único, olha que palavra extrema, hein? O único país português do continente americano é o Brasil, nosso idioma oficial é o português. Temos o espanhol que predomina no continente americano, aí vai pelos países vizinhos, Argentina, Bolívia, Chile, vai para o México, na América do Norte, né? São exemplos de como o espanhol e o holandês também. Vocês sabiam que o idioma oficial de Suriname, um país vizinho ao norte do Brasil, além dos idiomas, né, locais, nós temos o holandês como idioma oficial desse país sul-americano. Então aí nós temos inglês, português, espanhol, francês, holandês, né? Então são marcas culturais deixadas pelos colonizadores europeus a partir do século XVI, né? No continente americano e no mundo, né? Aqui ele está pedindo na América, né? Vamos lá, na letra B. Cite 2 exemplos de diferentes idiomas de origem europeia usados na África. Bom, na África do Sul nós temos um inglês, em Senegal o francês, por exemplo, né? São a Tunísia francês. Na África nós temos predominantemente um inglês e o francês, e além de português também. Nós temos alguns países africanos portugueses,
origem portuguesa, né? Colonização portuguesa, lógico. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe são exemplos. Mas os idiomas europeus predominantes lá, inglês e francês também. Bom dia, Lila, tudo de bom aí para você também. Vamos lá. Letra C. Cite um exemplo de um idioma de origem europeia usado na Oceania. Aí, o predominante lá é o inglês. Francês também. O inglês falado oficialmente na Austrália, na Oceania. Nós temos a Polinésia Francesa, que tem o francês predominante lá. Então, A, B, C, nós respondemos aí viajando para a América, pela África e pela Oceania, né? A influência cultural europeia marcante nessas áreas aí. Alguma dúvida até aí? Vão para a questão 2, qualquer coisa, me chamem aí e me peçam aí um apoio, tá? Na lista dos países de mais elevado produto interno bruto no mundo estão vários estados europeus, como a Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Rússia, Espanha e Turquia. O produto interno bruto é a soma de rendimentos de um determinado território durante um período. Pode somar o PIB trimestral, semestral, mas o mais impactante é o PIB anual. O que durante um ano, um território, um país, ele somou de renda, isso vai compor o seu PIB, tá? Então, o que ele pergunta aqui? Quem tem um PIB elevado possui também os maiores IDHs? Não. Se lembra que a gente falou aqui? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele não avalia só a questão de renda, né? Se o desenvolvimento de um território não se avalia somente pela economia. Então, qual a resposta bem objetiva para vocês? Não. No IDH é avaliado os indicadores de renda, saúde e educação. Então, não é só a renda. Se os Estados Unidos têm o maior PIB do mundo, necessariamente ele vai ter o maior IDH do mundo? Não. Quando a gente avalia o PIB, a gente está avaliando somente um indicador, a renda. O IDH é um indicador mais completo, além da renda, acesso à saúde, acesso à educação. Então, a resposta aqui seria não, né? A renda é, sim, um indicador importante, mas não é exclusivo para medir o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Além da renda, educação e saúde. Beleza aí na questão 2? Tá? Nós estudamos IDH. Lembramos que o IDH é um indicador de 0 a 1, que avalia, através de uma pontuação, como um território investe em 3 principais indicadores: saúde, renda e educação. Então, quanto mais próximo a um, melhores, mais avançados são esses 3 indicadores, e vice-versa, né? Então, vamos lá. Vamos passando aqui para a página 15, né? Aqui nós temos uma imagem. Coeficiente Gini e IDH, é até bom te relembrar. Se o IDH avalia de 0 a 1, quanto mais próximo a 1, melhores os indicadores, o coeficiente Gini é ao contrário. Ele é um coeficiente que ele se reduz a avaliar as desigualdades socioeconômicas de um território, as concentrações de riqueza. Ele não é tão completo como o IDH, mas é importantíssimo indicador. E a gente lembra que quando o Gini também ele é avaliado de uma pontuação de 0 a 1, né? Meio ou 0,5 é a referência. Quanto mais próximo de 0, menores serão as desigualdades socioeconômicas. Com isso, melhor a qualidade de vida. Ele é o inverso do IDH. Quanto mais próximo, saindo de 0,5 a 1, piores ou maiores serão as desigualdades econômicas. Então, lembrando, no IDH, quanto mais se aproxima a 1, positivo. No Gini, quanto mais se aproxima a 1, negativo. E olha que aqui tem uma tabela
com os países nórdicos. A Europa nórdica, aquela Europa que está lá na parte setentrional, norte do território ali. Nessas últimas semanas saiu que o coeficiente de Gini do Brasil piorou, 0,590. É isso mesmo, Ronald. Repare como ele passou de 0,5, está em direção a 1. Isso é péssimo, não é ruim, Ronald. Se ele tivesse caído para 0,49, seria melhor, não seria o ideal, mas melhor. Olha aqui, Ronald, de nonos anos, olha o índice Gini da Islândia, 0,278. Noruega, olha da Suécia, olha da Finlândia. Olha o IDH deles como um avanço, olha como são inversos, positivamente falando, o Gini e o IDH da Europa nórdica. Infelizmente, nós não temos esses indicadores positivos em nosso território nacional, Ronald, infelizmente. Você viu bem sim, tá? 0,590 já está indo para 0,600, que vai ficar mais próximo de 1 do que 0, né? Então isso é negativo, infelizmente. Então, para a gente ficar morrendo de inveja, olha essa tabela dos países europeus nórdicos. Olha que maravilha, né? Um dia, quem sabe, nós vamos chegar a esses indicadores aqui no nosso país, o que a gente vai lutar por isso, né? Em relação ao tema exposto, responda. O que representa para um país ter baixos índices de coeficiente Gini? Redução de desigualdades socioeconômicas, melhores condições de vida. Então, esse 0,2 em Gini é positivo. Se fosse aqui, 0,2 no IDH ia ser negativo. Mas olha o valor do IDH aqui, chegando a 1. Então, o que representa para um país os índices baixos chegando a 0 Gini? Positivo. Redução das desigualdades socioeconômicas. Essa seria a resposta-chave para vocês aí, tá? E na letra B, o que significam os valores elevados de IDH? Indicam avanços em renda, saúde e educação. Positivo. Se vocês observarem aqui, esses dados de 2019, tá? São dados recentes. Tanto o Gini quanto o IDH nos países nórdicos são positivos, melhores do mundo. Mas isso não quer dizer que a Islândia é o país mais rico economicamente do mundo. Ele tem um equilíbrio entre renda, saúde, educação, desigualdades socioeconômicas, coisa que os Estados Unidos, a China, que são as duas maiores potências econômicas do mundo, não têm. Tá? Aí vocês me perguntariam, professor, você gostaria de morar na Noruega ou nos Estados Unidos? Pensando no meu lado como qualidade de vida? Lógico que na Noruega. A Noruega não tem tanta oferta de emprego igual os Estados Unidos, lógico, mas é um país mais organizado, mais justo para a sua sociedade, né? Ele investe, por exemplo, o estado do bem-estar social. São aqueles estados ou países que eles dão liberdade de concorrência, eles estão inseridos na economia de mercado capitalista, mas eles investem maciçamente em saúde, educação, previdência social. Então, é aquilo que eu falei. Alguém de vocês aqui, se estudasse em um desses países aqui, nenhum de vocês, eu estou falando isso com certeza, não estariam pagando educação nesses países. A educação lá é pública, como nós temos aqui, mas de avançadíssimas qualidades. Tá? É muito diferente da nossa, infelizmente. Isso é uma pena para nós brasileiros. Mas nós vamos chegar lá, tá? Temos que lutar para isso. Vamos lá para a letra C. Os países do norte da Europa, como os escandinavos são de origem escandinava, são os países nórdicos, na parte setentrional.
de modo geral, tiveram grande desenvolvimento desde as últimas décadas do século XX, baseando-se em um modelo econômico conhecido como welfare state, ou estado do bem-estar. Como atua esse sistema de gestão e economia? Olha, o Estado segue o padrão capitalista de livre concorrência de mercado, mas também ele investe com dinheiro público. Olha só, o que ele arrecada, a maior parte da arrecadação vai para atender as demandas públicas básicas, ó, moradia, educação, saúde, previdência social e pleno emprego. Bem-estar para quem? Para a sociedade que vive nesse estado. Então, os melhores exemplos de estados de bem-estar social no mundo são os estados da Europa setentrional e além da Suíça também, que é outro estado que investe maciçamente nesses indicadores. Lá se paga muito imposto, tá, gente? Se você acha que lá na Noruega, na Finlândia, Dinamarca não se paga impostos, paga-se muito. Mas a maior parte daqueles impostos pagos, eles são revertidos para o bem-estar social, investindo em educação de qualidade, facilitando a habitação para a população, acesso com qualidade à saúde, previdência social segura e que dê oportunidade de boas condições de envelhecimento à população daquele país. Tá? Então, nós temos políticas públicas aqui? Sim, nós temos escolas, hospitais, alguns órgãos públicos eficientes, com certeza, mas muito pouco para o que a população brasileira merece. E lá, nesses países, gente, tanto lá na Dinamarca, Suécia, Noruega, a população cobra. Eu estou pagando imposto, é um dever meu? Sim, mas é um direito meu ter retornos para o meu bem-estar em saúde, educação, habitação e outros indicadores aí, tá? Então, fiquem de olho nessa expressão, estado de bem-estar social. Lembrem-se principalmente desses estados da Europa setentrional, tá? Muito avançado. Se paga muito imposto, mas os impostos são retribuídos de forma mais justa para a sua sociedade. Enquanto num país chamado Brasil, que infelizmente nós amamos muito, né? Queremos o melhor para o nosso país, parte do nosso Estado, quem representa o Estado brasileiro, eles usam o dinheiro público para outros meios, e principalmente são meios ilícitos, né, criminosos. Lá existe isso? Existe, mas é mínimo. Vão lá para a letra D de dado. Acompanhando a tendência na política e na economia mundial, o modelo de bem-estar vem sendo questionado e revisado nos países da Europa setentrional. Olha só, hein? Que fatores têm contribuído para esse questionamento? O custo elevado que os estados têm para investir em saúde, educação, previdência. Então, alguns estados estão sofrendo com isso. Ah, mas o cidadão não paga o imposto ou impostos? Sim, mas é um peso muito grande você ter uma educação de qualidade, uma saúde acessível a todos os moradores e pública. Então, isso elevam-se os gastos. Vocês não estão ouvindo falar aí alguns murmurinhos? Ah, estão querendo acabar com o SUS, Sistema Único de Saúde, a saúde pública brasileira. Ela é eficiente, gente. O problema da nossa saúde é a demanda. A demanda a um serviço de boa qualidade, que é serviço público, ele fica sufocado. Né? Eu já até falei isso em sala de aulas. Você vai lá na Finlândia, o hospital público agora está vazio, pô. Poucas pessoas estão usando por uma doença aqui, com exceção agora da questão da Covid, né? Mas em situações normais. Pô, você vai aqui no hospital público no Brasil, que é bem equiparado, tem uma excelente equipe
técnica de enfermeiros, médicos, prestadores de serviço. O problema aqui é que você chega na porta de um São Lucas, é gente baleada, atropelada, é doença, é dengue. Então abarrota o serviço, a prestação de serviço, e ela não se torna eficiente. Nesses países nós temos essa comodidade, né? Porque a população ela tem um retorno, mas não é sufocante igual aqui. Aqui, infelizmente, se você for no. Eu sofri um gravíssimo acidente em 2008, que minha vida foi salva em hospital público, tá? Em um hospital público, uma excelente equipe médica. Porém, depois que eles estavam me recuperando, eles não tinham como terminar esses cuidados. Eu tive que ser transferido para um hospital privado para finalizar minha recuperação. Infelizmente, é a realidade de países subdesenvolvidos que têm homicídios, crimes, doenças que não eram para existir, como, por exemplo, aqui dengue. Né? Isso não era para existir. Né? Mas eles superlotam os serviços públicos. As escolas públicas também não atendem a demanda enorme de pessoas. Né? Tem até uma equipe de profissionais de excelência, porém não prestam serviço de excelência. Mas um dia isso vai mudar. Eu espero que os filhos ou os netos de vocês usem serviços públicos com extrema qualidade. Tá? Isso está perto de acontecer no Brasil. Perto que eu falo que a gente tem que passar uma geração, mudar essa questão de educação, renda, de uma geração para outra. Não é fácil. Tá? Vamos lá. Uma ilha lá bem próxima à minha terra, a ilha da Lampedusa. A Lampedusa é um dos conjuntos de ilhas da minha querida e amada Sicília. Ela fica no meio do mar Mediterrâneo e ali ela fica entre a África e a Europa. Então, olha só uma questão geopolítica dessa ilhazinha aqui minúscula. Se não me engano, ela está a 30 ou 28 quilômetros de Tunísia, um país do norte da África. Então, é um ponto de passagem de imigrantes ilegais. Vamos lá, durante vários anos, principalmente na década de 2010, a ilha italiana de Lampedusa se tornou um ponto de chegada e concentração de imigrantes que se arriscavam na perigosa travessia do mar Mediterrâneo. Lembrando, em nos anos, o mar Mediterrâneo separa o sul da Europa do norte da África. Uma distância geográfica bem próxima uma da outra. Dependendo onde você estiver, por exemplo, se você estiver lá no Marrocos, próximo ao Estreito de Gibraltar, 17 quilômetros separam de mar, né, de Estreito de Gibraltar, separam a África da Europa. E aqui também, ó, entre a Itália, o sul da Itália e o norte da África, poucos quilômetros separam. Analise a localização da ilha, ó, ela está aqui, ó, no mapa a seguir e responda. De que forma a localização da ilha de Lampedusa contribui para a chegada de imigrantes? A proximidade geográfica, né? É uma ilha, um território bem próximo entre a África e a Europa. Então, pessoas que saem da África fazem um primeiro ponto de parada aqui, depois eles vão direto ali para a Itália, principalmente, Grécia, Espanha, Portugal, e o destino deles se espalharem para a Europa, principalmente nos países mais atraentes economicamente. Aí eu falo além da Itália, além da Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, né, que estão mais acima ali. Mas é um ponto de partida para imigrantes ilegais entrarem no continente europeu. Então, proximidade geográfica dessa ilha com a entrada de imigrantes na Europa. Beleza? Posso avançar aqui? Qualquer coisa vão me chamando aí. Letra B. De que continente vem a maior população migrante que chega a Lampedusa? Continente africano, né? Quais são os principais motivos dessa migração? Fugindo de guerras civis, buscando novas áreas, ofertas de emprego e renda,
O euro é uma moeda muito atraente, né? Se um brasileiro vai hoje trabalhar lá na Europa, gente, um euro hoje ele pode ser trocado por R$ 6,50, 50 centavos, desculpa. Imagine você aqui ganhando lá ganhando 1.000 euros por mês, você junta R$ 6.500 por mês. Por ano, multiplica isso por 12 e vai chegar lá próximo a R$ 100.000. Então a moeda, o euro, também é um atrativo para isso, além de liberdade de expressão, os países utilizam democracia, oferta de emprego, né? Então, melhores condições de vida, fuga da fome, de guerras no continente africano. São várias questões aí. Bota umas duas e três aí, dois motivos ou três, tá bom demais, tá? Faço essa questão, não é? Isso aí é geografia na veia. Ó, o mapa, ele mostra para você a localização de um ponto, sabendo que aqui está a África, lá em cima está a Ásia. Então, responde-se com muita facilidade uma questão dessa. Tá? Vamos lá, 2015, questão 5. A situação de forte recessão econômica. O que é recessão? Crise. Um país entra em recessão quando aumenta o desemprego, quando vende menos para fora, quando oferece menos emprego para a sua sociedade, quando ele arrecada menos. Então, isso é uma recessão econômica. Em consequência de uma recessão econômica, vem o aumento do desemprego, né? Isso ocorreu lá na Grécia, tá? Os gregos às ruas para protestar, até mesmo para a retirada da União Europeia por parte da Grécia foi cogitada. Em relação a esse tema, responda. Por que parte da população da Grécia estava em desacordo com a União Europeia? Porque para alguns gregos, a Grécia não tinha como seguir algumas políticas adotadas pela União Europeia. Ela tinha que criar uma austeridade, aumentar impostos para poder recuperar essa recessão, e a população foi contra isso. Toda vez que um país precisa recuperar-se economicamente, a sociedade vai ser afetada. Vão aumentar impostos, vão apertar o cerco, né? Criar políticas mais agressivas para poder recuperar dessa crise, e muitas vezes essas políticas afetam a sociedade que vive em um determinado território. E na Grécia foi assim, tá? Então, aqui tem uma resposta bem mais clara do que eu falei, vocês podem copiar isso aqui, ó. Todo um país é igual uma família. A família tem uma receita e tem despesas, não é, gente? Por exemplo, na minha família, eu tenho uma receita, uma arrecadação, vamos supor, de R$ 2.000. Eu tenho que ter gastos abaixo de R$ 2.000 para sobreviver e dar sobrevivência à minha família. Alguns países não conseguem fazer isso, e a Grécia e alguns outros países estavam gastando mais do que arrecadando. Imagina aquela família que tem uma arrecadação de 2.000, gasta 3.000, ela vai entrar em crise. E isso acontece com os países. Quem gasta mais do que arrecada, sinal vermelho, dívidas e futuras recessões econômicas. Beleza, gente? Avançando lá para a questão B. A ideia de saída da União Europeia prevaleceu nos anos seguintes? Não. A Grécia vai sair da União Europeia, ela vai ficar com maiores problemas. Isso foi uma camada da sociedade conservadora que não queria mais aceitar ordens da União Europeia. Então, aqueles mais extremistas, mais nacionalistas, falam: não, tira a Grécia da União Europeia. Isso não ocorreu. O Reino Unido ocorreu. Na Grécia, não, porque se a Grécia sair, ela vai ficar. É um país que não tem a força econômica que o Reino Unido tem, não tem uma estabilidade econômica que o Reino Unido tem. Então, hoje essa ideia de sair não prevalece mais, tá? Porque a Grécia depende muito de investimentos da União Europeia, tá? E a União Europeia
hoje é um grande suporte econômico para a Grécia. Beleza? Avançando aí no pagode aí, vamos lá. Questão 6. Aqui tem uma charge sobre geringonça. A geringonça é uma frente política que surgiu em Portugal recentemente, unindo a ala esquerda com o centro, tá? Esquerda e centro. Então, olha só, vamos ver o que vem a ser geringonça. Modelo de administração proposto pelo governo de coalizão português. Tal modelo vem surpreendendo a expectativa porque ele está recuperando indicadores econômicos em Portugal. Portugal hoje ele é uma referência na Europa, não é um país tão forte economicamente como a Alemanha, França, Itália, Reino Unido, mas é um país bem organizado hoje, tá? Então é essa frente chamada de geringonça, né, que para nós aqui tem um outro significado, coisa velha, né? Olha aqui, inclusive aqui na charge, né? Então uma coalizão política que está organizando economicamente Portugal. Tá? Portugal hoje é um país organizado, acertadinho, tá? Ele está bem dentro desse contexto de crise mundial aí, tá, gente? Dúvida até agora? B. Como Portugal reagiu à crise econômica em 2008, já na metade da década seguinte? Ó, austeridade política. O que significa esse termo? Austeridade, responsabilidade. Vou anotar aqui para vocês, se vocês quiserem escrever isso aqui, responsabilidade político-econômica. Então, essa austeridade faz com que o país se organize. Ó. Ele cortou gastos públicos, melhorou o sistema financeiro e bancário, reduziu suas dívidas, investiu em atividades que são dinâmicas, como o turismo, né? Teve uma estabilização financeira, atraiu investimentos internacionais. Galera, vocês sabiam que Portugal hoje é o principal destino de brasileiros com elevada renda? Muitos brasileiros com elevado padrão socioeconômico estão seguindo para Portugal devido a essa organização sociopolítica desse país. Muitos milionários ou bem de vidas aqui estão indo para Portugal para morar, criar filhos, abrir negócio. Então, investimentos internacionais, Portugal está sendo uma referência hoje no mundo e na Europa, tá? Você vê brasileiros ainda que vão em busca de empregos, lógico, isso sempre tem, né? Porque nós somos um país de moeda fraca, de instabilidade econômica, o euro é uma moeda super atrativa, mas além desses brasileiros pobres, né, vamos botar, tem uma classe média alta que está emigrando para Portugal para morar, para criar melhor condições de vida para a família lá, inclusive abrindo negócios, tá? E o Brasil vai perdendo com isso, infelizmente, tá? Então tem algumas questões aqui ligadas na B, vocês anotem também, tá, gente? Portugal hoje, um país que estava inserido nos PIGs, né? Com crise econômica, ele está dando a volta por cima, diferentemente de Itália, que está com uma crise forte, Grécia numa crise forte. Portugal está começando a reduzir esses problemas até então verificados nesse país aí. As imagens a seguir exibem importantes atrativos turísticos de Portugal, ó, litoral, regiões vinícolas. Ele tem uma grande diversidade turística. Portugal é um dos países que são mais visitados dentro da Europa. Ele só perde aí para a Itália, para a França, Espanha, né, Alemanha, mas
dentro do contexto da Europa e no mundo também, Portugal recebe muito mais turistas do que o Brasil. Portugal tem 10 milhões de habitantes, o Brasil 215 milhões de habitantes, um território imensamente maior e Portugal recebe mais turistas do que o próprio Brasil, né? Infelizmente para nós isso é péssimo. Em relação ao conteúdo das imagens e tema retratado, faço o que se pede. Qual a importância da atual atividade turística na economia dos países? Poxa, ela vem a somar, ela é uma importante fonte de renda, de emprego, né, de dividendos para diversos portugueses. Portugal, como a Itália, a Espanha, a França, a atividade turística é uma das principais atividades econômicas desses países. Então aí está a resposta para vocês de forma bem objetiva. O turismo representa uma das forças econômicas de Portugal e dos países europeus, tá? É uma resposta bem objetiva para vocês aí, tá? Porque vocês já imaginaram a atividade turística, como ela é boa para um determinado território? O turista, quando chega aqui em Vitória, ele vai gastar com hotel, com aluguel de carros, em restaurante, em casas de show, em lojas, shopping. Olha só o dinheiro que ele vai consumir e circular aonde ele está visitando. Então, por isso que a gente não tem essa educação ainda bem consolidada no nosso país, porque a atividade turística hoje, ela, apesar dessa crise, lógico, da pandemia, que é uma questão atípica, mas é uma atividade que gera muita renda e dividendos para qualquer país, não é só na Europa, não. Imagine hoje, quando chega um navio aqui que vem da Europa, atraca no Porto de Vitória, ali descem 1.000 pessoas. Essas 1.000 pessoas vão ficar 2 dias aqui. Vamos supor que cada uma vai gastar por dia $300. Isso multiplicado dá R$ 1.500. 1.500 vezes 2, 3.000. 3.000 vezes 1.000, 3 milhões, né? Dentro de 2 dias que irão circular aqui em nosso território. Então, multiplica isso por milhões. A França recebe 70 milhões de turistas por ano, pelo menos até antes da pandemia, tá, gente? A pandemia, eu não conto isso não, porque, lógico, é uma questão atípica. A Itália recebe 50 milhões de turistas por ano. A Espanha, 55 milhões de turistas por ano. Você multiplica aí esse valor por 300 euros por dia, cada turista gastando, no mínimo, né? É muita coisa, tá? Então vamos lá para a questão B, que é uma questão pessoal, de resposta pessoal. Pesquise como está o número anual de visitantes estrangeiros na Península Ibérica. Pode botar taxas elevadas até o problema da pandemia, né? A Península Ibérica é uma das áreas mais visitadas por pessoas no mundo, não é só na Europa, não. Portugal e Espanha são destinos de milhões de turistas. Não vamos colocar números aqui, mas se a gente for somar Espanha e Portugal hoje, eu chutaria aí 85 milhões de pessoas visitando anualmente esses dois países. É muita raça de gente. Vocês sabem quantas pessoas visitam o Brasil por ano? Antes da pandemia, eu vou falar. 8 milhões. Espanha, 55 milhões. Portugal, 30 milhões. Brasil, 8 milhões de pessoas. Muito baixo, quando comparado aos principais destinos turísticos do mundo, né? Vamos lá, identifique e escreva os diferentes tipos de turismo que se realizam nos locais apresentados. Você tem um turismo ecológico, né? Tem um turismo convencional. Beleza, Nicolas, confirmado.
Lila, Nicolas vai precisar sair aí, tá? Beleza, mas ele estava aqui na aula. Joia, Nicolas. Um abraço para você, até amanhã. Vamos lá. Ó, turismo ecológico, tem o turismo convencional. Turismo convencional é turismo de negócios, né? Beleza? E tem o turismo aí, histórico, né? Vão visitar monumentos históricos. É uma grande diversidade. É como o Brasil tem tudo isso aí. Beleza? Deixa eu ver quem escreveu econômico aqui. Ah, sim, fui eu. Ó, faltam 5 minutos para acabar a aula, senão vou deixar vocês no vácuo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não vai dar para terminar tudo hoje. Olha só, eu vou amanhã continuar a correção do capítulo 11 e já entro no capítulo 12, tá, gente? Amanhã, então, a gente faz as duas correções no caderno de atividade. Vão adiantando em casa, vão fazendo atividade, ó, até o dia 19 vence a quinta atividade. Eu prorroguei para os alunos que não fizeram a quarta atividade até essa semana, dia 18. Quem fez a quarta atividade lá, aquele estudo orientado, não precisa fazer de novo. É só para aqueles que não fizeram. Lógico que não vai valer a mesma nota de quem fez pontualmente.